Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 27 de novembro de 2021, esse sabadão abençoado na presença de Deus. Hoje estamos aqui nesse sábado que o Senhor Deus preparou para nós estudarmos mais um dia da palavra do dia. Hoje é o último sábado do mês de novembro. O mês de novembro está quase terminando, né, gente? O mês de dezembro já está se apontando aí. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem zelado de nós e tem sido fiel. Hoje, nesse dia 27 de novembro de 2021, nesse sábado abençoado, nós vamos estudar Mateus capítulo 24, é isso mesmo. Então já pega papel e caneta na mão, a tua Bíblia Sagrada, o teu bloquinho de anotações. O capítulo 24 de Mateus é um capítulo um pouco grande. Nós vamos estudar, porque ainda esse mês de novembro nós vamos concluir todo o livro de Mateus em nome de Jesus, amém? Então pega a tua Bíblia para nós lermos a palavra do Senhor. Já aproveita, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações. Não esquece de deixar o teu like, o teu joinha, o teu gostei, tá bom? Não esquece de deixar o teu like no final do vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, tá certo? Vamos lá, povo de Deus, Mateus, capítulo de número 24. O sermão profético e o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem as estruturas do templo. Jesus, porém, lhes disse: não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando será estas coisas, que sinal haverá com a tua vinda até o fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouviremos de guerras e de rumores de guerra. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremoto, e em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de ser entregue para serdes atormentados e matar-vos-ão. E serei odiado de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino de Deus será pregado em todo o mundo, e testemunho em testemunho a todas essas gentes, e então virá o Filho de Deus. Nós vamos ler agora do versículo 15 ao versículo de número 28. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo de número 28, que é onde ainda continua a falar desse capítulo
que nós estamos lendo, do capítulo 24. Vamos lá? O sermão continua a grande tribulação. Versículo 15. Quando, pois, virdes que há abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê, quem entende. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça e tire alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua veste. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e terão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, mostra-se até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vamos ler do versículo 29 ao versículo de número 35. O sermão continua a vinda do Filho do Homem. Perceba, gente, que todo o capítulo 24, Jesus está falando sobre o sermão profético dos últimos dias. No capítulo 24 inteiro, Jesus vai falar sobre a tribulação dos últimos dias, a grande tribulação, e agora a vinda do Filho do Homem, a partir do versículo 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Prendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros, brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarão essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36 ao versículo 44. O sermão continua exortação à vigilância. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai,
pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 45 do capítulo 24 ao versículo de número 51. Aí nós encerramos a leitura do capítulo 24 e eu venho explicando. Vamos lá? O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel, prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, a hora em que ele não sabe, e separá-lo-ão e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos lá, gente? A explicação do capítulo 24. Aqui Jesus já está pegando mais pesado um pouco do que o capítulo 23. Perceba que o capítulo 23 todo Jesus vai exortar ali os fariseus e os saduceus a obra do arrependimento. Mas aqui no capítulo 24, Jesus já vem falando sobre o que vai acontecer para aqueles que não se arrependerem. Jesus inicia o capítulo 24 falando como será o princípio das dores, o princípio da preparação da volta de Cristo. Jesus vai ser indagado e alguns discípulos vão perguntar: mestre, como nós saberemos que está próximo a vinda do Filho do Homem? Aí Jesus vai dizer: eu vou começar a dar para vocês sinais, tanto na terra quanto no céu. Vocês vão começar a ver acontecer nos últimos dias muitos falsos cristos se levantando e enganarão a muitos. Vocês vão ver guerras, rumores de guerras acontecer. Nação vai se levantar contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, pestes, pragas, doenças incuráveis. Mas acautelai-vos. Por quê? Porque ainda não é chegado o fim. A preparação para o fim. É o balançar. Jesus estava dizendo, é o balançar da figueira. É o momento em que Jesus vai chamar o povo ao arrependimento. Surgirão falsos profetas, falsas doutrinas, falsos mestres. A iniquidade vai se aumentar, o amor vai se esfriar. Mas no versículo 13, Jesus vai dizer, é o início, ainda não é o fim, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Do versículo 15 ao versículo 28, Jesus vai continuar falando sobre a preparação para o fim, para a volta do Filho de Deus. Aqui Jesus já vai começar a falar sobre a tribulação dos últimos dias. Jesus vai falar, olha, vai acontecer nos últimos dias muitas tribulações, vai acontecer muitas perseguições, muitas pessoas serão afligidos, perseguidos, mortos, caluniados. Acautelai-vos, porque se vocês não se acautelar, até os escolhidos vão ser enganados e é perigoso não subir. Mas tudo isso é necessário, Jesus vai deixar bem claro que tudo isso é necessário acontecer. E Jesus vai dizer, olha, vai surgir tanto falso Cristo, tanta falsa doutrina, tanto falso sinal, que se os escolhidos não vigiar, vai enganar até os escolhidos.
Muitos vão passar por momento de luta, de dificuldade, muitos serão enganados, mas fiquem em cautela, fiquem em vigilância. Do versículo 29 para frente, Jesus vai dizer: os sinais começarão a acontecer. O sol vai ficar escuro, a luz já não será como antes, as estrelas cairão. Aqui Jesus já está falando do arrebatamento, do apocalipse, do início ali de todas as coisas para o triunfo da igreja. Acontecerão muitos sinais, as tribos se abalarão, os homens, ficarão abalados, e eu vou enviar, Jesus vai dizer, eu vou enviar os meus anjos com a trombeta para juntar o meu povo. Aqui Jesus já está falando do arrebatamento, já está falando do ajuntamento da igreja. Eu vou usar os meus anjos para trocar as trombetas, para reunir o meu povo do norte, do sul, do leste, do oeste. E quando vocês verem que os acontecimentos já estão surgindo, vocês vão saber que está próximo da vinda do Filho de Deus. Aí Jesus vai falar que os céus e a terra passará, mas tudo que ele profetizou na palavra dele não passará, porque a palavra de Jesus é fiel, é única e eficaz. Então, que nós possamos nos preparar, meus irmãos, porque você querendo ou não, Jesus vai voltar. Você querendo ou não, o arrebatamento vai acontecer e nós temos que estar preparados. Do versículo 26 ao versículo 44, Jesus vai, depois de falar das tribulações dos últimos dias, do que vai acontecer no ajuntamento da igreja, Jesus vai falar: olha, eu vou dar um conselho para vocês, vigiai. Vigiai, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora em que vai acontecer todas essas coisas. Aí Jesus vai fazer um lembrete. Jesus vai falar: vocês lembram como é que era no tempo de Noé? No tempo de Noé, Noé pregava, Noé falava que essas coisas iriam acontecer e o povo não cria. O povo só passou a crer quando Noé entrou na arca, o dilúvio veio e matou todo mundo. Então o povo gritava e aí eles começaram a crer, mas já era tarde demais. Vai acontecer assim, da mesma maneira. Vai ter dois no campo, um vai subir, o outro fica. Vai ter dois no moinho trabalhando, uma pessoa sobe e outra fica. Então, Jesus vai dizer: vigia, gente. Vigia, porque vocês não sabem a hora que vai vir o vosso Senhor. Vigia, porque o vosso Deus vai vir como ladrão. Se você soubesse a hora que o ladrão vem saquear a casa, você esperava. Então ele vai vir como um relâmpago, como um piscar de olhos, como ladrão, sendo que o dia nem a hora ninguém sabe. Jesus vai advertir a sua igreja para vigiar, esperando incessantemente, amorosamente, fielmente, constantemente, rigorosamente a sua volta. Jesus vai concluir aqui o sermão contando uma parábola. Do versículo 45 ao 51, Jesus vai dizer: olha, quem é que pode ter um servo prudente e o Senhor constitui esse servo sobre a sua casa e lhe dá o sustento? Aí o Senhor vai dizer: bem-aventurado é aquele servo, né? Quando vier o seu Senhor e lhe achar trabalhando. Mas, em verdade, eu digo que se o Senhor chegar e achar esse servo trabalhando firme, da mesma maneira que o dono o deixou, vai ser bem-aventurado e receberá o seu galardão. Pois se o dono da fazenda ou o dono da seara chegar e achar o seu servo não trabalhando, achar o seu servo só comendo, bebendo e não se preocupando com nada, aquele servo, ele, sem esperar a hora e sem saber a hora que o seu senhor viria, então o dono, chegando, vai achar aquele servo desapercebido, então aquele servo vai ser descartado
vai ser jogado entre os hipócritas, aonde haverá pranto e ranger de dente. Perceba que Jesus vai concluir o que ele falou sobre a vigilância, ele vai concluir falando essa parábola. Ele vai dizer, não tem escapatória. O Senhor está deixando você esperar ele incessantemente na vigilância, esperando como um servo bom. E se ele chegar e te achar como um servo bom, você vai receber os teus bens, ou seja, você vai receber o teu galardão. Mas se ele chegar e te pegar desapercebido, como quem não espera, você, além de não ter galardão, vai ser lançado junto com os hipócritas, aonde terá pranto e ranger de dente. Aqui Jesus está falando do inferno, Jesus está falando da condenação final. Então que nós possamos aprender com ele nessa manhã de sábado, que nós possamos aprender com Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Amanhã, domingo, nós vamos estudar o capítulo 25, tá bom? Que também é um capítulo grande. E aí na segunda-feira vai dar pra gente estudar aí mais 2 capítulos. E eu creio que esse mês a gente termina, porque tá faltando pouquinho capítulo do Evangelho de Mateus, para nós já entrarmos no próximo Evangelho, para continuarmos estudando a palavra de Deus. Não esquece que logo mais às 18 horas nós temos a oração da fé com a campanha Profetizando no Vale, tá bom? Coloca a tua mão em sinal de receber, deixa eu abençoar o teu final de semana. Pai querido, eu oro e te peço agora que o Senhor abençoe o final de semana desse homem e desta mulher. Que toda fúria, Pai, que toda afronta, que toda seta, que tudo aquilo que não provém da parte do Senhor, como levante sobre a vida desse homem e desta mulher, venha ser lançado por terra. Cobre esse povo, esta casa, esta família, cobre a cada um dos teus servos com a palma das tuas mãos poderosas. Abençoa, dá vitória, corta, quebra, queima toda a força do adversário, e que a bênção do Senhor possa estar sobre cada casa e cada vida, e que o Senhor venha dar, Pai, um final de semana de bênção, de vitória e de milagre. Eu oro neste momento e profetizo como profeta do Senhor a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Assim eu te peço, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, tenha um sábado de bênção, domingo de vitória, e que a mão do Senhor venha estar contigo, te guardando e te livrando de todo mal. Daqui a pouco eu espero você aqui para a gente orar junto na oração da fé às 18 horas. Beijo no teu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã cedo eu espero você para nós estudarmos mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Não esquece de deixar aquele pedido de oração e também deixar o teu like para ajudar o canal a crescer. Beijo, fica na paz do Senhor Jesus.